Programa Casa Luxo, um oferecimento Perfecta Esquadrias, Aluxi Iluminação. Casa Luxo hoje vem trazendo novidade. Hoje a dinâmica vai ser um pouco diferente. Vamos falar sobre dicas, cores, tendências. E para ajudar, uma pessoa que eu gosto demais e que me auxilia aqui na Sierra, a Fabiana, que vai nos receber e contar um pouquinho como é que funciona a dinâmica da loja. Como que ela recebe o arquiteto ou o cliente que vem desacompanhado do arquiteto e também recebe suporte, não necessariamente você precisa trazer o profissional. Fá, obrigada. Obrigada. Uma delícia de ter aqui no Casa Luxo. E assim, a gente já tem um relacionamento bem estreito, mas vamos contar como é que funciona aqui na loja. Quando vocês recebem um arquiteto, tipo de suporte, ou então o cliente que não vem com o profissional, isso funciona também? Ele traz o projeto? Existe uma equipe que é capacitada para auxiliar o cliente? Sim, sim. Aqui tem clientes que vêm com o arquiteto ou só vem o profissional. Aqueles que vêm sozinhos, geralmente trazem uma planta pra gente, ou se não trazem, às vezes pede que a gente vá na casa deles, né, pra ver, pra dar uma medição, dar uma sugestão, uma orientada. Como nós trabalhamos bastante com profissionais, então a gente sabe a tendência. E tem clientes que às vezes têm peças na casa que gostaria de trabalhar com algumas peças junto com o que ela já tem. Queria aproveitar. Isso. Isso é legal. Então a gente costuma ir na casa do cliente e dar essa auxiliada. Isso é interessante até. As pessoas entendem que eu vou fazer minha casa, vou decorar, vou reformar, esse tipo de coisa. Acha, não, eu tenho que zerar, sair, fazer tudo do começo, do zero. E na verdade não. É inteligente que você possa aproveitar as boas peças que você já tem e que gosta e que tem um histórico. Às vezes vem uma peça familiar bacana, uma peça que faz parte já do contexto, da história, do casal, da pessoa que mora sozinha, não importa. Então eu acho bem interessante assim, esse aproveitamento e compor daí pra frente. Outra coisa, não necessariamente essa peça, eu tenho uma peça clássica na minha casa, eu tenho uma bombê. Eu não preciso seguir essa ideia do clássico até o fim. Eu posso mesclar o contemporâneo, é isso, é a brincadeira de trabalhar diversos estilos. E é essa brincadeira que fica bonita, André. Hoje em dia, a maioria dos arquitetos, eles trabalham com essa mescla, com essa brincadeira. E é isso que deixa o ambiente bonito e mais despojado, né? Porque essa brincadeira, ela acaba ficando bem bacana. Aqui na Serra, antigamente, assim, há um tempo atrás, tinha o estigma de que era uma loja muito clássica. E com a mudança da tendência, as lojas, comercialmente falando, tiveram que se adequar. E hoje você tem um mix de produto muito grande. Eu consigo vir aqui e trazer um cliente super clássico e um cliente super jovem. E todo mundo sai satisfeito. Fala pra mim, de tendência, isso eu tenho notado que há muito tempo o sofá ele é mais reto, o braço é mais largo, o braço é mais estreito. O que você sente? Então, antigamente a Sierra tinha aquele conceito de móveis muito clássico. Tanto é que o foco dela realmente era uma linha bem clássica. Era neoclássica, New Store, que são linhas bem clássicas. Só que hoje a Sierra se adequou. Então hoje realmente ela está assim, trabalhando com uma linha mais contemporânea, umas linhas mais retas, está trabalhando com uma linha mais rústica, então está com uma linha bem moderna também, voltou ao alto brilho, temos couro, então hoje em dia está bem mesclado para todos os gostos. Hoje em dia a gente pode atender a todas as pessoas, todos os gostos, dá para brincar com essa brincadeira de clássico, misturando as peças, então tem bastante opções aqui na loja. E cor? Cor, olha, os nossos clientes aqui ainda continuam tradicionais. Eles gostam principalmente de sofás, assim, das peças maiores, geralmente nas cores claras. E gostam de brincar na decoração. Então, na decoração, nas almofadas, aí eles gostam de brincar com cores.
Hoje em dia está saindo bastante a cor amarela, laranja, o azul, o turquesa, o bique, o marinho. A gente tem uma gama de cores bastante... Tem até o verde, né? O verde hoje em dia também está saindo bem. Mas o amarelo tá chamando bem a atenção. O amarelo, ele conversa com várias cores. O amarelo com café fica bacana, o amarelo com branco, o amarelo com vermelho, o amarelo com preto. Então ela é uma cor de muitas possibilidades. Você consegue trabalhar as cores complementares. Então é uma gama de brincadeira e você pode ter uma base. A gente até vai falar disso no próximo bloco. A gente vai mostrar uma brincadeira de usar um sofá com diferentes almofadas para observar como o acessório traz um resultado diferente. Então vai ser uma brincadeira que a gente vai fazer para você em casa, de repente, ter uma ideia de que você não precisa trocar necessariamente o sofá. De repente uma almofada já é o bastante, um vaso, uma mesinha de centro, não é? A decoração que muda já dá um novo conceito. E o investimento ele é menor. Com certeza. Você dá uma repaginada na casa, fica com uma cara super nova e não investe tanto. E o resultado é tão bacana quanto. Então, de repente, você tem um sofá e a casa não tem criança. Então, você mantém o sofá, vem pra serra, muda as almofadas e fica tudo lindo. Isso mesmo. Quadro. Eu amo quadro. Você sabe, né? Bastante. Eu venho aqui e faço arrastão de quadro. Quando a gente, assim, nota no briefing, falando com o cliente, você começa a perceber se é um cliente que você vai conseguir colocar bastante espelho, se você vai precisar ir para gravura, dá para usar o metilcrilato, que é uma possibilidade hoje, que é uma tendência super bacana, fica com aquela cara de super moderna, né? E tem algumas imagens no metilcrilato que ainda consegue remeter para o clássico. Aí é uma brincadeira bacana, que a gente está falando do clássico com o moderno, que é o resultado contemporâneo. O que você acha que sai mais hoje, assim, quadro? O que você vende muito? Olha, nós temos para todos os gostos, né? Tem aqueles que gostam bastante de abstrato, mas hoje os quadros em imagem, né, como se fosse uma foto bem bonita, com um vidro na frente. Isso aí é o metilcrilato que eu tô falando dessa técnica. Tá saindo bastante. Então os clientes estão aceitando, achando bonito e dá uma leveza no ambiente, né? Mas tem aqueles ainda que gostam da linha dos abstratos e até mesmo de mandala, né? Então tem bastante gente, assim, tá saindo de tudo, né? De tudo um pouco. Espelho é uma brincadeira que eu acho que nunca sai de moda. Desde quando a gente começa a estudar na faculdade, esse tipo de coisa, você nota como o espelho, além da função de ampliar, ele traz um requinte para o ambiente, né? Com certeza. Então aqui você tem com moldura, sem moldura, retangular, e quadrado. tem a novidade agora que é o espelho bronze. Que está entrando com tudo, né, André? Hoje em dia legal. Os clientes estão gostando, inclusive nós temos bastante peças espelhadas aqui, né, inclusive com o espelho bronze. Então tem mesas de centro, mesas de apoio e o vidro pintado também, que está entrando com tudo. Então, tenho bastante mesas também, todos com os vidros pintados. O papo tá uma delícia e o Casa Luxo volta daqui a pouquinho na Sierra. Te espero. A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. A Perfecta Esquadrias pensa nos mínimos detalhes para você viver com conforto e qualidade de vida. Perfecta Esquadrias, sua obra perfeita em todos os detalhes. That's true. I have a lot, maybe too much.
Casa Luxo volta, ainda tratando de dicas de decoração. Como você, na sua casa, pode aproveitar o que tem, incrementar e ter um ambiente renovado. A gente, conversando com a Fabiana, aqui na Sierra, vai falar um pouquinho de quadros. As possibilidades, as tendências, as cores. Fala pra mim. Hoje em dia, a gente tem infinitas possibilidades de tipo de impressão, de tela, a gente tem canvas, a gente tem o espelho, a gente tem o metilcrilato, que dá para fazer infinitas brincadeiras. Sim. Existe um formato determinado, por exemplo, quadro tem que ser paisagem só para living. Eu posso trazer isso para o quarto? Hoje em dia, essa regra, esse protocolo, ele tem sido quebrado com mais frequência? Tem sim. Antigamente, geralmente, quarto, eles achavam que tinha que pôr flor. Só flor. Hoje não, hoje está bem diferente. Hoje estão brincando bastante com os quadros. Na verdade, eu percebo que há algum tempo tem se mantido a ideia de trazer retratos mesmo, dia a dia, imagens com pessoas, com locais de visitação e brincar. Eu, por exemplo, acabei de comentar com ela que tem um quadro aqui bem legal, que é simples, é branco e preto, escrito Coliseu. Eu disse, nossa, imagina que bacana se de repente você pegasse e a pessoa foi para a Itália, esteve em Roma e fotografou em PB. E você manda colocar moldura e você compõe com um quadro comercial. E fica uma brincadeira interessante, porque você acaba personalizando. Hoje em dia tem que usar criatividade, né, André? Pra não cair na mesmice, né? Com certeza. Aqui atrás a gente tem um quadro que, quando você só passa os olhos assim com rapidez, você não nota, mas é o mapa dos Estados Unidos. Isso. Ele é um quadro extremamente colorido, que a princípio é um abstrato, mas que quando você para observar, você nota que tem os estados demarcados, esse tipo de coisa. Então é um quadro bastante interessante. Um quadro desse, eu usaria um living, eu usaria num quarto, se fosse um quarto de um jovem, de um adolescente, um cara que voltou do intercâmbio, sabe assim? Eu brincaria nesse sentido, eu acho que funcionaria. Eu usaria no escritório. Então você vê que assim, a gente tem muitas possibilidades para utilização do mesmo quadro. Com certeza. A gente tem um corredor que daqui a pouco vocês vão ver, a câmera vai passear. Tem imagens que são muito, muito, muito interessantes. Quando a pessoa chega meio perdida, assim, que quer colocar quadro na casa, mas não tem diretriz. O quadro tem que ter cor, que tenha vínculo com a almofada, assim, porque cada pessoa tem um estilo de criação, de decoração, de design, de arquitetura. Tem necessariamente as cores do quadro mais marcantes que conversar com as almofadas ou com o tapete? Tem que ter esse link? Olha, Andréia, aqui, por estar nessa era de brincadeira, tem aqueles que gostam, que são meio tradicionais, gostam de fazer as coisas combinando. Mas hoje em dia, com essa brincadeira, hoje em dia nada combinando com nada é o que fica bonito. Quando nada combina com nada, combina. Isso. Cor de madeiras diferente no mesmo ambiente, jogar alguma peça com espelho. Então, hoje em dia, não estão muito combinando assim com o quadro, não. Eles colocam o quadro mesmo assim numa cor, de repente, chamativa, né? E brincam com outras cores também junto no mesmo ambiente. A gente tinha um formato pré-estabelecido de que essa coisa da moldura prata, a moldura dourada, necessariamente remetia ao clássico. E aqui a gente tem moldura prata com espelho, moldura dourada com abstrato. Abstrato não é clássico. É óbvio que nós temos clássicos, artistas clássicos que imprimem o seu trabalho na arte abstrata. Fato. Mas não necessariamente a obra, o conjunto, o contexto, o formato da criação arquitetônica ou de design de interiores, ele não tem uma linguagem contemporânea ou moderna, não é? Então, você percebe que tem essa coisa do prata e do dourado, não necessariamente está diretamente vinculado ao clássico. E essa mistura fica bonita, né? Então, hoje em dia está usando vários tons de moldura e até tem telas, né? Eu tenho telas que não tem moldura nenhuma. Eu gosto muito dessa brincadeira, assim, das telas retas. Eu acho que funciona, fica legal, acho mais jovem, uma linguagem atual. Eu tenho uma filosofia de trabalho que é assim, tudo pode. Com certeza. Tudo pode. O cliente fala assim, mas eu posso usar determinada cor, ou formato, ou material? Pode. Desde que com equilíbrio e harmonia. Isso se dá através de um estudo. Com certeza.
Não dá para eu pegar um quarto de 9 metros quadrados e falar assim, olha, eu quero laranja pink onça. Não dá. Mas de repente, um quarto um pouco maior, um detalhe, já usou nas almofadas? Um detalhezinho, um cantinho, um tapete. Se bem colocado, dá para saber colocar, né? Essa dosagem, às vezes me parece um pouco perigosa. Tem que saber, né? Sabendo colocar, tudo fica bem bonito. Aqui na Sierra, eu sempre tenho assim um feedback muito positivo, que alguns clientes, quando a gente já determinou o espaço, o formato de mesa, esse tipo de coisa, e aí o cliente fica ansioso, sabe? E antes da gente especificar, às vezes eles vão passeando. Eu acho positivo até, eu acredito que isso seja um ponto positivo, porque ele já vem muito mais pronto, você já sabe muito mais o que ele quer do que essa leitura do invisível, né? Então, de repente, o cliente pega e vem até a Sierra e ele volta muito preparado. Então a coisa volta muito mastigada, muito pronta. E isso, alguns profissionais, não tem nada a ver de que invadiu o espaço, porque o processo criativo ele é único, ele é personalíssimo. Mas esse auxílio, ele traz um conforto, você economiza tempo, o cliente economiza tempo, o cliente também se sente mais à vontade, às vezes, para estar vindo com esposa, marido, filho, né? Com certeza. E vocês sempre dão um feedback legal para o profissional. Quando o cliente solicita, até como eu disse anteriormente, que até na casa nós vamos, né? E fazemos um sistema de demonstração, que eu acho que é bem bacana. Isso é muito legal. Porque às vezes você gosta de uma peça na loja e a pessoa imagina aquela peça em determinado lugar, só que às vezes coloca e não fica bom. Então essa demonstração você pode colocar e ver certinho no ambiente, né? Nos lugares certos, para ver se realmente fica bom ou não. Então essa demonstração auxilia muito, ajuda muito. E na verdade eu utilizo disso. Essa ferramenta é uma ferramenta muito legal, porque eu acabo demonstrando para o cliente aquilo que a gente consegue visualizar. Quando você tem a prática, você consegue saber exatamente como é que vai ficar no lugar. Dificilmente você é tomado de surpresa. Mas caso contrário, mas o cliente tem mais dificuldade. Isso abrevia o Isso é a maioria dos clientes, viu, Andréia? O profissional geralmente já tem aquela ideia, né, de colocar em determinado, como você, né? Você geralmente já imagina aquela peça, coloca e fica ótimo. Minhas demonstrações nunca voltam. Não, a Andréia tem um olho clínico, onde ela determina a peça, coloca no local, fica ótimo. Só que tem pessoas que não conseguem visualizar, nem tapete, às vezes nem a cor do próprio tecido num sofá. Tem clientes que têm esses problemas aqui. Então a demonstração ajuda bastante, porque o cliente aceitou, falou não, ficou bom, não gostou, já troca, leva outras peças. Então é bacana até deixar do gosto do cliente, né? Casa Lux está uma delícia. E a gente volta no próximo bloco com mais dicas de decoração. A Lux Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Lux Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. A Perfecta Esquadrias pensa nos mínimos detalhes para você viver com conforto e qualidade de vida. Perfecta Esquadrias, sua obra perfeita em todos os detalhes. Com mais de 25 anos na área de gastronomia, eu queria apresentar para vocês Ambiente Gourmet, uma loja que tem tudo para a sua cozinha e para a sua área gourmet. No Ambiente Gourmet, você encontra equipamentos e soluções que são a combinação perfeita entre design e funcionalidade. São eletrodomésticos nacionais e importados, refrigeradores, coifas, cooktops, churrasqueiras e muito mais.
sempre com garantia e instalação. O projeto da sua cozinha com o charme que sua casa merece. Visite o Ambiente Gourmet, o maior showroom da região com produtos importados. Casa Luxo volta dando algumas dicas para você repaginar a casa sem um alto investimento. E a Fabiana vai ajudar a gente manter o mesmo sofá. Imagine você que na sua casa você tem um sofá preto, extremamente básico, reto. E você não quer tão clássico, ou outra hora você prefere deixar ele clássico, ele é contemporâneo. Então a gente só mudando as almofadas vai mostrar como os resultados ficam diferentes. Fá, a gente tem um sofá preto. O sofá preto atende tanto uma pessoa que é clássica quanto uma pessoa que é contemporânea. Sim, com certeza. E aí a pessoa quer dar uma mudada sem gastar muito. E aqui tem várias almofadas, vários acessórios, decoração aqui é bem forte, né? Com certeza. Aí a pessoa vem pra cá e você vai dar uma ajuda para montar um sofá contemporâneo. A gente vai mostrar umas almofadas com couro. O couro voltou bem forte, né? Voltou. A tendência agora, não só nas almofadas, mas em puff, em várias peças. E você nota também que algumas mesas, aparadores, o recouro tá super forte, com a cara menos clássica, né? Que ele usa o croco ou o lisar, saiu daquela coisa reta, né? O pesponto, aquele alinhavo todo. Não necessariamente, pode ser mais jovem e usar o couro. E tá tendo a mescla, que nem eu tenho aparador onde mescla o recouro, né, ou o couro, junto com o espelho ou então os vidros pintados, para dar aquela quebrada, né? Essa almofada em especial, ela parece escama, né? Isso. Então ela tem um efeito tridimensional. Tem. E com isso, o resultado no sofá, como vocês podem observar, é contemporâneo. Com certeza. Não é? Então, de repente, você consegue... Nesse caso, a gente não teve grandes alterações dos quadros pelo fato de ser uma loja. Mas se fosse na casa da pessoa, de repente usar imagens preto e branco, um tríptico com metilcrilato, fica super bacana. Fica. Né? As pessoas, de repente, podem brincar ou uma gravura abstrata grande. Também. Ou um baita de um espelho. E a gente consegue deixar uma cara repaginada e contemporânea. Só com acessórios, né? Só com acessório. Então ela não precisou investir num estofado, nem na reforma, trocando nada. Ela manteve o mesmo tecido, a mesma cor, o mesmo modelo. Aí pode mudar o tapete, a almofada, que vai incrementando e que vai deixando a cara diferente. E a facilidade é que depois que se você enjoar, você pode ir trocar os acessórios, né? Então você já tem uma outra opção mesmo mantendo o mesmo sofá. Certo. A nossa segunda opção foi a brincadeira das almofadas com os lugares. Então imagine você que é um loft, tem uma cara de menino assim, jovem, né? Uma coisa, mora sozinho, um apartamento lindo, e aí ele tem o sofá preto e coloca aquelas almofadas. Não precisa de mais nada. Não, com certeza. E a almofada é super reta, e aí tem um fundo cru, uma cor barbante, um off-white, e com um cinza, um pouquinho mais pro grafite. E ficou bacana. Já fica mais jovial, né? Fica leve, né? Fica leve. Então é outra proposta. Vocês vão conseguir perceber como é que fica bem diferente, é bem marcante a diferença, né? Dá pra perceber que um mesmo sofá fica 3 opções totalmente diferentes, que pode agradar 3 tipos, 3 estilos, com certeza. E a nossa outra opção, que é bem interessante, foi brincadeira com cores. Porque às vezes as pessoas têm um pouco de receio de usar cor, é perigoso. Tem que ser em doses homeopáticas, pontuais, né? Porque senão vira um carnavalzão. Então a gente tem a base preta e a brincadeira do roxo. E o roxo é uma cor assim super alegre, ela é aberta, então você tem um ponto focal que é imediatamente, os olhos são atraídos pela almofada nesse caso, porque a gente tem uma base muito neutra. Se fosse de repente um sofá mais claro, não chamaria tanta atenção. O fato de ser preto, então você já é imediatamente atraído pela cor roxa. E aí a gente brincou com outro mosaico, uma brincadeira de uma almofada geométrica, que tem outra cor que agrega, que é o cru, o roxo e o azulzinho, né? Meio azuladinho, né? Isso. Então, o resultado já dá para um apartamento a gente acabou de falar de um jovem morando num loft. Nesse caso, uma menina que mora sozinha
e ela é super jovem, alegre, e aí ela tem uma outra possibilidade do sofá. Com certeza. O que não impede de repente, você ter a sua almofada e mudar o sofá. Fazer você... Não, eu amo minhas almofadas, tem almofadas de pele, que eu adoro. E aí você muda o sofá e tem um resultado também diferente. Às vezes muda só o tecido, coloca um tecido mais claro, você consegue trazer um ambiente mais leveza e o resultado também é diferente. Na verdade, a ideia inicial era mostrar que, de repente, pequenos ajustes trazem uma resposta completamente incisiva e marcante, não é? E isso é gostoso porque dá pra brincar bastante, né, André? E fala pra mim, eu posso, por exemplo, ter 6 almofadas na minha casa? Sim. E uma hora, é óbvio que eu tenho que ter umas cores que conversem, né? O tapete com os quadros, porque senão não justifica. Mas de repente, assim, acontece de cliente falar, não, essa semana eu vou deixar as almofadas cru. Aí na outra ela coloca uma corzinha assim pra dar uma mudada em alguma situação, porque a almofada é fácil armazenar, é fácil guardar, né? Isso daí é até interessante. Tem um caso de uma cliente aqui, que ela contou pra gente que ela tinha um depósito onde ela guardava várias decorações de várias cores. Então ela montava um ambiente, dependia do astral dela, né? Então de repente ela queria fazer um ambiente com coisas amarelas. Então ela tinha lá várias peças que ela podia jogar nesse ambiente. É igual brincar com flor, né? Isso. Aí quando ela enjoava, ela ia lá, pegava outra cor e montava um ambiente. Então ela estava sempre com um conceito diferente. É uma estratégia, né? E é bacana. Você vai mudando a cara. Igual a gente muda de roupa, a casa também vai mudando a roupagem. Com certeza. Né? Dependendo do astral dela, ela... Eu brinco sempre com flor. Eu gosto muito de flor natural. E o fato de ter as quartas-feiras aqui, a feirinha lá no Ceasa de flores... Então eu sou frequentadora assídua, eu adoro flor em casa. Então tem semana que a minha casa é flor branca da entrada até o final, eu adoro, eu encho, aí coloco lírio, tulipa. Tem semana que eu brinco com várias cores, aí eu coloco amarelo, vermelho, branco. Então, e muda a decoração, porque a estrutura, ela se mantém inalterada, mas... Os complementos, eles trazem um resultado... São pequenos detalhes que você muda que já dá um ar diferente, né? Já dá o ambiente totalmente muda com pequenos detalhes. Outra coisa também que eu acho legal e que dá pra brincar são taças. São. Você tem uma bandeja num aparador na entrada da casa e você muda as cores das taças. Também fica bem bonito. O resultado também fica lindo. Tá usando muito. E taça também dá pra guardar. Você consegue utilizar, você não precisa ter simplesmente para efeito decorativo. E pode estar trocando a hora que quer, né? E fica muito legal. Fica bastante bacana. O Casa Luxo fica por aqui. Obrigada, Fabiana, por ter nos recebido. Obrigada, Sierra, por ter aberto as portas e nos recebido com carinho. E a gente volta semana que vem. Você assistiu o programa Casa Luxo, um oferecimento Perfecta Esquadrias, Alux Iluminação.